Parece uma coisa tão simples, mas as pessoas, vejo algumas pessoas fazendo isso aqui, ó. Isso aqui a minha filha de 5 anos faz, que ela brinca de massinha. Com as pessoas, eu acho que fazer o mais importante que como nós, dentistas, a gente precisa, que é conectar com as pessoas. A gente conecta com colegas, conecta com os nossos pacientes, então isso é importante. Eu vou falar hoje, na verdade, o meu sotaque entrega a minha naturalidade, eu sou de Belém do Pará, mas já moro há 20 anos fora de lá, vocês são de lá? Mas o sotaque não dá para perder, Hoje eu moro no Maranhão, a minha identidade toda vem do Maranhão, pela minha história, por tudo que eu já faço na odontologia. Então eu já sou enraizado dentro da universidade, eu sou professor da Universidade Federal, tenho lá um instituto na nossa escola e, sem dúvida nenhuma, isso é o que nos motiva. Ensinar parece uma coisa muito simples, e as pessoas hoje, elas têm uma percepção de dizer assim, não, eu trabalho bem, eu vou virar professor. Então, e as pessoas têm a sensação de que ensinar é uma coisa muito simples, porque eu trabalho bem, eu sou um bom profissional e eu consigo ensinar e dar aula. Desde 2008 na docência, eu respeito e valorizo muito cada docente, cada professor que construiu a sua história e vem construindo ao longo do tempo. E eu acho que isso é importante, a gente poder contar a história, não só chegar aqui e fazer um preparo, fazer isso, olha gente, vamos fazer uma coisa aqui, vou mostrar para vocês, e tentar deixar uma mensagem nesse curto espaço de tempo, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de você poder explorar algo a mais, se você já faz, e em cima do que você já faz, o que é que eu posso te ajudar, o que a gente pode complementar com isso, que eu acho que é importante. Eu sempre gosto de começar colocando referências, porque a gente precisa estudar, e a gente acha que, às vezes, isso se perde no meio do caminho. E eu gosto sempre de mostrar isso, sou muito grato por fazer parte de todos esses livros, com exceção aqui do Biomimética, que é um livro espetacular, e isso é muita gratidão no nosso trabalho na odontologia. Tá? Antes de falar de preparo, antes de fazer a prática em si, ultimamente eu venho fazendo muitas reflexões, porque parece que a odontologia ficou muito simples. Algumas pessoas tornam a odontologia muito simples, e quando eu vejo muitos jovens hoje, principalmente por ser professor de graduação e de pós-graduação, eu fico preocupado com o que passa na cabeça do jovem, numa pessoa que chega e diz assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa infalível, criei um método, desenvolvi uma coisa, e você vai fazer como eu faço. E a gente sabe que a gente estuda uma área de ciência, onde não é você fazer como eu faço, é fazer como a ciência construiu esse conhecimento, como esse conhecimento construído pela ciência desenvolveu pelas pessoas, para poder realmente colocar em prática e dizer assim, você consegue fazer, você consegue fazer, você consegue fazer, e todo mundo consegue fazer. Isso sim é conhecimento, isso sim é prática, e não uma experiência, opinião pessoal. Então, acho que essa é a ideia importante. E eu sempre gosto de começar com isso, porque, na verdade, até aqui distorceu aqui, mas, na verdade, foi culpa minha aqui. Eu pergunto para você o seguinte, quanto tempo você se dedica a aprender? Quanto tempo você senta diariamente no mocho? Eu admiro essas pessoas que ficam ali 8 horas sentado no mocho, porque eu não fico. Então, eu estou na universidade, eu estou em palestras, em cursos de pós-graduação, eu não tenho como ficar o tempo inteiro clinicando, mas eu sei que se eu quiser ser um bom profissional para fazer os meus casos, eu preciso fazer meus casos, eu preciso executá-los. Então, isso é uma reflexão importante que você tem que fazer. O que me incomoda muito, quando a gente fala de preparo e tudo mais, é porque quando eu vejo trabalhos como esse, isso me assusta, porque foi feito um preparo aqui, só que não foi feito o principal, o planejamento. E a dureza de hoje, o que menos me incomoda, sendo bem honesto com vocês, é o dente estar branco. Porque isso, eu digo que você tem hoje dentro dessa linha de raciocínio da odontologia, os profissionais que te ensinam a fazer o dente branco, 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 profissional que te ensina a fazer um dente natural, profissional que te ensina a fazer um dente todo estratificado. Então, são cerâmicas dentro de um laboratório que dizem assim, vou nem criticar o caso, o problema é que aqui não tem saúde, e é isso que me incomoda. Como é que você faz um trabalho, como é que você planeja
para colocar algo na boca do paciente que não tem saúde. E uma coisa é você pegar um paciente de quase 60 anos de idade e olhar uma boca toda dessa que você sabe que está detonada. E refazer isso é muito pior. Então você imagina pegar um menino de 22 anos, são 2 casos de cerâmica, isso aqui são 2 cerâmicas. Né? Imagina que muita gente olha isso aqui e diz, não é cerâmica, não é possível, tem um preparo aí mesmo. Então isso que mexe com a gente, que é isso que eu digo, diz assim, não dá para construir a vida com experiência pessoal, opinião pessoal, porque isso aqui para mim não é odontologia, onde a gente pensa em entregar algo e dizer assim, eu aprendi a fazer. Não, você não aprendeu a fazer. Você fez alguma coisa que o que acontece hoje? Eu fiz um curso rápido, eu fiz um curso online, nada contra nada, mas apenas ponderando o seguinte, você pode fazer cursos rápidos, você pode fazer cursos online, a grande questão é, você estuda depois, você aperfeiçoa isso, você pratica, porque se você tem o conhecimento, mas não pratica, você também não consegue desenvolver. Se você não tem o conhecimento e só pratica, você acha que você está fazendo alguma coisa que está bom. Talvez esse seja o grande problema. E essa é a raiz. Ainda bem que, na verdade, nesses últimos tempos, talvez a gente tenha criado, né, eu digo que a minha geração é uma geração jovem, onde se preocupa em realmente dizer assim, olha, os professores da nossa geração se preocupam em transmitir conhecimento, se preocupam em ensinar, não é verdade? A gente não se preocupa só em dizer assim, olha que legal, olha que caso bonito, olha que caso lindo, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. Isso não agrega em nada. E a gente vê uma nova fase da odontologia mostrando isso. Olha como eu sou bom. Olha o que eu faço aqui. Espera aí, gente, eu vou entrar. Atenção que eu estou entrando, por favor, uma salva de palmas para mim, que eu sou o máximo. Isso não é conhecimento, isso não é odontologia. Né? Então, esse é o problema que a gente está passando hoje. Então, na hora que eu olho todas essas questões, eu penso assim, por que eu trouxe uma situação clínica aqui presente no nosso dia a dia? Porque quando a gente vai falar de resina, resina não prepara mais dente. Eu fico assustado quando eu vejo que não prepara mais dente para resina. Então, tá bom, eu não conheço ninguém que faça um dente escurecido sem preparar. Né? E para não criar tanta polêmica aqui, eu disse, vamos trazer uma coisa que cria um raciocínio, mas dizer assim, você acha que um dente como esse, por exemplo, é só eu pegar, sentar aqui, botar um manequim, botar a broca e preparar? Quanto que eu vou desgastar? É aí que é o detalhe que a gente precisa construir. Tudo na vida é planejamento. Não tem como você fazer uma coisa sem planejar. Então, imagina que você pensa assim, olha, eu quero pegar um dente aqui e eu quero desgastar 1 milímetro. O que é 1 milímetro? Você consegue olhar no teu olho e medir o que é 1 milímetro? Eu esqueci minha lupa, eu estou ficando muito dependente de magnificação. A odontologia, a gente é dependente de magnificação para você enxergar esses detalhes. E isso faz muita falta. Quando você coloca a magnificação, uma lupa na sua vida, muda completamente. E para preparo, é fundamental você dizer assim, olha, eu vou fazer um término com o mínimo do mínimo de uma linha de término. Para você dizer assim, eu preciso disso. Aí você pensa, preparo para resina, preparo para cerâmica, tira isso da cabeça. Preparo é preparo. O que importa é o preparo estar bem definido, bem arredondado, sem margens vivas. E você trabalhar a espessura que você precisa. Essa é a ideia, essa é a mensagem que eu quero transmitir aqui para vocês hoje em cima disso. E em cima disso a gente pensa assim, será que tudo que eu olho, quando eu vejo formatos diferentes de dentes, esses formatos eu posso preparar do mesmo jeito? Olha só que interessante, quando você vê um dente, por exemplo, um dente arredondado, um dente quadrado, um dente triangular, todos têm gengiva, não tem? Todos têm papila ao redor. Você acha que é tudo igual o preparo? Você simplesmente pode acessar ali aquela região de término, que é a região mais difícil de você preparar, para que você possa criar uma interface, onde você cria essa interface invisível, né, em cima disso. E você olha e diz assim, um dente arredondado, como é a papila? Um dente quadrado, como é a papila? Um dente triangular, como é a papila? Isso influencia diretamente. E talvez esse seja o ponto importante de você olhar um conjunto quando você faz o preparo. E nesse conjunto tem 3 pontos que você deve observar. Primeiro, qual é o meu limite da coroa? Até onde ela vai?
chama zênite gengival. O zênite gengival é o meu limite para eu sempre tentar fazer o meu preparo supragengival, no máximo a nível gengival. Não existe hoje, a não ser que você tenha uma condição de escurecimento, que realmente você precise mascarar para a raiz, a necessidade de você fazer um preparo subgengival. Os preparos subgengivais, eles perderam a necessidade de você executar. Ah, Breno, mas eu fui trocar uma coroa. Ok, aí você foi trocar uma coroa, que o preparo já estava subgengival. Então você vai ter que trabalhar e remodelar aquilo de alguma forma. Mas você partir de um princípio da década de 70, se você pega ainda, o teu livro de cabeceira é o Schillenburg. Gente, pega ele é clássico, eu respeito, eu estudei ele, mas ele não é o livro da atualidade. Ele não é o livro do que a gente trabalha hoje. O professor Pegoraro, de Bauru, um cara espetacular, tem um livro espetacular, tem muitas coisas também que não precisam mais fazer na realidade. Não quer dizer que eles não servem mais. A base, a essência deles, sim. Mas os princípios, pensando em adesão, pensando numa situação que eu não preciso mais fazer esse preparo tão invasivo, para que fazer ombro, por exemplo, num término? Você vai fazer metalocerâmica? Se você trabalha só com cerâmica, você não tem que esconder nada. Você não precisa aprofundar. Então, a ideia de você fazer, quando você fala assim, óbvio que eu não tenho como fazer um preparo conservador num dente escurecido, mas eu posso fazer um preparo dentro da condição de escurecimento mais conservador do que se fazia antigamente. Se você for pensar num dente escurecido, por exemplo, o que se pensava? Um dente está escurecido, vira coroa. Não é verdade? Se você pensar nesses princípios antigos, não faz uma coroa que você vai mascarar tudo. E beleza, faz a coroa e acaba com o dente. Não é verdade? E o dente às vezes tem muita estrutura. Um dente que eu mostrei para vocês tem estrutura. E o que acontece? Tudo é preparo, gente. Será que tudo é preparo? A gente fica pensando nessas situações clínicas e você olha assim, tudo na vida são facetas. E a gente pensa, mas se tudo é faceta, ainda bem que você trouxe preparo de dente escurecido, porque eu no meu consultório só faço faceta sem preparo e sem desgaste. Mas eu dou de brinde para o meu paciente sobrecontorno e invasão de espaço biológico, só não cobro dele. Eu cobro só a resina, não é verdade? Você pensa assim, cerâmica morreu? Não, a cerâmica não morreu, ela é maravilhosa. O problema é que as pessoas pegaram a resina e muitos profissionais estão denegrindo a resina. Estão fazendo absurdos na boca de pacientes com resina composta, porque não sabem, não tem um princípio básico do que? Morfologia, anatomia do dente. Para fazer um preparo, eu preciso conhecer a anatomia do dente, para eu saber exatamente onde eu vou reduzir, exatamente onde eu preciso preparar. Quando você fala assim para um paciente, olha, eu vou desgastar seu dente, ele se assusta, não assusta? É uma coisa meio tipo, peraí, doutor, você vai desgastar meu dente? Não, eu vou preparar, eu vou reduzir para criar uma nova estrutura, mas que mostre mais estética, que mostre mais naturalidade em cima disso. Então, essa é a necessidade do preparo. Se você tem, por exemplo, dentes vestibularizados, onde o paciente não tem mais tábua óssea, não dá para fazer ortodontia, e os dentes esteticamente não são bonitos. Como é que você faz uma faceta, por exemplo, colocando a resina por cima, ou uma cerâmica por cima, com mínimo preparo? Então, são essas indicações que não é instagramável. Você pegar um caso que o dente estava vestibularizado, você preparou, botou cerâmica, não é bonito, você postou antes e depois, vai ter uma palminha lá, você não vai ganhar 100 mil seguidores com isso. Entendeu? Esse é o problema. Eu estava falando ontem, poxa, eu estou lutando, eu não consegui 100 mil seguidores, tem dia que eu não durmo por causa disso. Entendeu? Eu fico pensando, será que um dia eu vou chegar nisso? Não é não? Eu estou preocupado com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Muito mais importante do que eu ter essa preocupação de 100 mil seguidores, não é verdade? Mas é a vida hoje que a gente vive. Enfim, se você pensar, só para a gente refletir, uma fratura de um dente, uma classe 4 de fratura. Tenho muitos colegas que eu sei que diriam assim, os dentistas, não vou nem dizer colega, não, tem uma estratégia para resolver isso. Vamos facetar. Porque só não trocar a borda. Por isso que eu pergunto, tudo é faceta? Eu troco a borda, eu resolvo o problema. Se eu pensar num caso como esse, tudo bem, aqui são dentes conoides. Se eu for preparar para fazer cerâmica, ele tem que ser uma coroa.
Porque se ele tem um espaço, aqui eu preciso fazer um término, mas eu preciso, por exemplo, pegar um término desse e chanfrar ele com gosto. Pegar e botar lá no limite de nível gengival para subgengival, não preciso fazer isso. Não faz sentido fazer isso nos dias de hoje. Entenderam? Um preparo de um dente conóide desse pode ser extremamente conservador, apenas para delimitar término, e você conseguir ter uma boa adaptação do material restaurador que você vai colocar. Essa é a reflexão que eu quero passar para vocês. Esse é antes da gente partir para fazer essa prática. Tem muita coisa legal para a gente falar. Quando você pensa no preparo propriamente, eu digo para vocês, nossa, que preparo, que broca você usa, né? Isso é pessoal. Ah, eu gosto de preparar com essa broca em forma de anel, porque ela já faz as demarcações. Quando você tem um mocap, por exemplo, você coloca a resina bisacrílica, o planejamento e vai removendo. Ok, é uma estratégia. Eu gosto de fazer o término com a ponta diamantada esférica para fazer a delimitação do término. Ok, também é uma estratégia. Particularmente, vocês vão ver a gente usar aqui uma ponta diamantada. 21,35. Você compra quantas delas? Se eu tiver umas 10 dessas, eu prefiro ter 10 dessas do que ter um kit com 20 brocas. E que eu olho para as brocas e com as pontas e digo assim, pô, mas essa aqui eu vou usar para onde? Se você só trabalha, por exemplo, anterior. A gente tem um kit da American Burrs que serve para tudo. Para remover restauração, para fazer coroa, para fazer posterior, para fazer anterior, ok. É um kit mais completo, tem mais pontas. Mas para fazer um preparo de faceta anterior, 21,35. Ainda uso EF. Eu não vejo necessidade de usar a ponta diamantada mais grossa. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, que vocês vão ver o quanto a ponta diamantada mais grossa, usando numa alta rotação, por exemplo, come o dente em 3, 2, 1. Tá? Então, isso é importante da gente refletir. Em cima do que a gente tem hoje, magnificação é uma coisa que te ajuda no preparo. Não estou dizendo que, tipo, vai sair daqui e vai comprar uma. Não, você está num congresso, você pode provar, você pode usar, você pode testar. Porque não é fácil você pegar uma magnificação, botou nos olhos, aprendi a usar. Não, vai te irritar no início, vai dizer, nossa, por que eu estou usando isso? Não consigo ver, está me atrapalhando, está me dando dor de cabeça. Mas tudo é um aprendizado, tudo é uma evolução, devagar. Não funciona assim. Então, isso é importante a gente ter em mente. Então, por exemplo, na hora que eu vou ter técnica de preparo, o que é importante dentro de um preparo? Eu fazer guias. E esses guias, o preparo, ele não pode ser simplesmente da minha cabeça. Eu quero remover quanto. Eu preciso medir. Eu preciso avaliar a espessura disso. Para avaliar a espessura, eu posso simplesmente pegar uma sonda periodontal e medir a espessura. Ou alguns guias específicos, a Ângelos tem um guia específico com umas chavezinhas com diferentes espessuras. Vou mostrar para vocês. Ó. São duas opções. Isso aqui é um guia que eu vou fazer aqui ao vivo para vocês. Mostrava exatamente para fazer a redução controlada. Onde eu posso medir com a espessura, ó, ali um preparo do dente escurecido, mais ou menos 1,25, vai. Cada tracinho ali da sonda 1. E aqui, a chavinha aqui que foi desenvolvida pelo Jorge Eustáquio, que a Ângelos vende de 0,25, 0,5, 0,75. Também é bem legal, ela entrando toda, você tem todo o preparo. Esse é um guia espetacular para você fazer uma redução num dente escurecido. E você respeitar exatamente o que da morfologia do dente? Os níveis de convexidade. Não tem como você pegar e preparar simplesmente sem respeitar essa convexidade. Como é que é a região do terço cervical? Como é que é a região do terço médio? E como é que é a região do terço incisal? Aí você for lembrar, lembra que isso caía em prova, né? E os ângulos. Às vezes eu brinco, eu digo assim, gente, dentista não é matemático. Né? Para saber exatamente 6 graus, inclina a broca 6 graus. Pega um transferidor para você ter certeza que você está inclinando 6 graus. Não é verdade? Mas a gente aprende isso porque a teoria é importante, mas nesse momento é a sensibilidade de você fazer essa inclinação. E não simplesmente você colocar isso como uma meta de desenvolvimento. Então, esses guias são importantes, e fechando os guias, obviamente, você fecha com um guia incisal. Porque num dente escurecido, principalmente quando esse dente pega até a incisal, você vai ter que fazer uma redução para que o profissional, se for uma restauração direta ou se for uma restauração indireta, possa reproduzir essa incisal com naturalidade. E a dureza é o seguinte, qual é o maior desafio de um dente escurecido? É você olhar todos os outros bonitos, perfeitos, alinhados, e esse dente sofreu um trauma, e ele é difícil para qualquer pessoa na face da Terra.
ele é difícil para quem faz resina, ele é difícil para quem faz cerâmica. É difícil, não é verdade? Não é uma tarefa fácil. Olha a broca, gente. Isso é um trabalho do grupo do Paulo Vinícius Soares. Olha só o quanto é uma ponta diamantada grossa e uma ponta diamantada fina. Imagina quando você quer preparar e dizer assim, olha, vou preparar meio milímetro. Você pega essa ponta diamantada numa alta rotação, você come o dente em 3, 2, 1. Acabou, meio milímetro não vai chegar não. Não é verdade? Mas a gente aprendeu assim. Entenderam? Então isso é o que a gente precisa mudar, virar essa chavinha. De como que eu posso? Você começa, quando você diz assim, eu vou fazer um preparo conservador. O preparo conservador começa com o que você tem de ferramentas à tua disposição para fazer o preparo. Não é simplesmente você só dizer que você reduziu meio milímetro, 0,3, 0,7. Compreendem? Então, se você tem, como é que você enxerga isso? Se você enxerga com magnificação, se você tem um contra-ângulo multiplicador onde você controla a rotação de tudo, se você tem as pontas diamantadas novas, isso gasta, gente. Usou, você preparou 3, 4 dentes, todo mundo precisa fomentar. As empresas, tem que ajudar a empresa, tem que comprar ponta. A ponta não é de estimação. Você não vai botar ela aqui num pingente, a ponta que você preparou, 20 dentes, porque quando chegar no sexto, no sétimo, provavelmente ela já não tem mais corte. Entenderam? Então você tem que pegar e jogar fora. Você não pode ter apego com ponta diamantada. Você conseguiu preparar 5, 6 dentes com uma ponta diamantada, quando você acabar, você pega ela, ó, lixinho aqui, ó, e joga ela fora. Aprende a fazer isso. Para que guardar? Eu acho legal quando você pega um aluno da graduação, né, que se forma, está lá com o kit dele, tudo branco, tudo detonado ali, todo esbranquiçado as pontas, mas aquilo ele guarda no coração, né? Foram as pontas que eu usei na faculdade. Não precisa disso, certo? Então a gente precisa sempre estar renovando. Uma ponta diamantada velha, ela faz mal para o dente do paciente. Ela faz mal para o dente que a gente está preparando. Então sempre renove isso. Tá? Você não gasta muito com isso. Se você compra uma ponta de 15, 16 reais, 20 reais e consegue preparar 5, 6 dentes, a ponta foi dada. Nesse custo, ela não teve custo nenhum para você. Mas essa é uma reflexão, ó. Preparar com pontas mais finas, para conseguir ser mais delicado na hora do preparo e não ser tão invasivo. E preparar com pontas novas. Olha só, isso aqui é uma multilaminada para dar acabamento. Você pega a multilaminada, ali tem uma multilaminada em uso, boa. Aqui tem uma multilaminada toda picotada. Parece um cacto. Boa, vou guardar essa. E aí, quando você pega uma ponta diamantada, broca multilaminada, você passa no dente, o dente só desliza. Ela bate e desliza, não faz nada. Tá? Mas a dureza da broca multilaminada, ela dura mais, mas em compensação, quando ela não presta mais, você só vai ver, porque você não enxerga, você só vai ver na hora de passar no dente, tá? Por causa das lâminas. Então é importante a gente ver isso. Esse aqui é um multiplicador. O multiplicador, ele pode adaptar, para você ter a rotação dele completa mesmo, controlada, ele adapta no micromotor, no motor elétrico. Tá? Então, para você, 1.000 rotações, 2.000, 10.000, 20.000. Então, você tem, aqui está num kart. Você também pode ter o multiplicador e colocar ele na tua cadeira. Ele acopla aqui como se fosse o contra-ângulo. Só que qual é o detalhe? Está escrito aqui, 1:5. Então, ou seja, ele serve para preparo, porque se ele tiver 10.000 rotações, por exemplo, na verdade ele está a 50.000. Se ele tiver 20.000 rotações, ele está a 100.000. E para preparo, você não precisa mais do que 15.000 rotações, por exemplo, para fazer o preparo. Tá? Então, a alta rotação, qual é o detalhe dela? Se for para trabalhar com precisão, quando você pisa na alta rotação, você bota uma broca, o que a broca faz quando você para de pisar? Ela continua rodando, né? Porque ela não tem a rotação controlada, ela não tem esse torque controlado. Esse aqui acopla no motor, na baixa, vamos dizer assim, e aqui eu tenho o contra-ângulo 1:1. Muitos dentistas confundem isso. Mas o multiplicador, ele é uma alta rotação? Não, ele adapta a broca de alta rotação. Por exemplo, vou pegar aqui uma 2135, ó. Ele adapta a broca. Tá? Então, isso é o legal. Porque aí você tem, na hora de pisar, quando eu parou a broca. Diferente da alta rotação.
Bem, mas serve para eu usar na minha cadeira, por exemplo, se eu quiser sair aqui, quem que eu posso, onde eu poderia negociar um multiplicador? Esse aqui é o da BNE, que é o parceiro nosso, também é um excelente multiplicador, o fluxo de água dele aqui é espetacular. Então, tem NSK, tem várias empresas que têm multiplicador hoje. E eu confesso para vocês que, sendo professor da faculdade, se eu pudesse chegar para as empresas, dissesse assim, ó, tira a alta rotação e faz um pacote para oferecer o contra-ângulo multiplicador, o micromotor e o contra-ângulo 1:1 normal. Sem dúvida nenhuma, a gente teria uma odontologia realmente com esse princípio de conservadorismo, de realmente desgastar com controle, e não simplesmente fazer essa odontologia que a gente acaba fazendo hoje, dizer assim, Breno, quer dizer que a alta rotação não presta mais? Não é que ela não preste. O problema é que você tem algo que te ajuda a trabalhar com mais controle. Então, talvez esse seja o ponto importante, entenderam? Então, é uma virada de chave da gente pensar e dizer assim, cara, o que eu faço hoje? Quando você pensa assim, existem dois caminhos. Você quer investir no teu consultório com a mais alta tecnologia. Aí você pensa, mas eu vou comprar isso, eu vou fazer marketing disso, que eu tenho isso. Talvez você possa dar um tiro errado. Porque, na verdade, quando você pensa em investir, você está investindo para o teu paciente. Então, você tem que pensar em fazer o marketing para ele. Dizer assim, olha, eu faço um preparo controlado, o desgaste é controlado. Vocês vão ver que aqui vai pesando a mão de uma forma que você vai controlando, vai desgastando suavemente, não vou fazendo da minha cabeça. Entenderam? E aí faz todo sentido você preparar isso. Ó, basicamente, vocês vão ver, a gente vai fazer o preparo com essas duas pontas aqui. Essa vai fazer a redução, vai fazer o término, e essa aqui vai fazer o acabamento. Tá? Você passa borracha em preparo, você passa isso, aquilo. Não, a gente usa o disco para fazer um arredondamento nas margens, nas bordas. Tá? Porque um preparo não pode ter nenhum ângulo vivo. Breno, se é para resina ou para cerâmica, independente de ser para resina ou para cerâmica, ele não pode ter ângulos vivos. Porque a resina, ela pode quebrar naquela parte do ângulo vivo. Ficar uma margem fina e quebrar. E a cerâmica também. Tá? Então, eu preciso criar a estrutura e dentro dessa estrutura eu conseguir abraçar o material restaurador que eu for utilizar. Se vai ser resina ou se vai ser cerâmica. Então, a ideia aqui é fazer realmente um preparo para dente escurecido com a espessura controlada e tudo certinho. Por exemplo, uma coisa importante na hora de fazer o preparo, como eu mostrei para vocês, não adianta fazer o preparo sem um guia. Você pode fazer o guia com o quê? Com silicone, pode ser um silicone de condensação, pode ser um silicone de adição. Tá? Aqui a gente está com silicone também do parceiro nosso, que está ali, o Albérico que cedeu para a gente, da Ilha. E é um silicone onde o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar o meu dente rígido, tá? E como é que eu trabalho com isso? O que você vai fazer quando você vai preparar um dente? O dente está íntegro, você pode fazer esse guia de duas formas. O dente está íntegro, tem estrutura, você pode fazer um molde direto na boca, se for, por exemplo, para fazer para uma resina composta, e você faz esse guia direto. Ou, se você vai preparar mais dentes, você vai moldar ou escanear, mandar para um laboratório para que faça um planejamento e chegue um enceramento para você, seja digital, seja um enceramento manual. Desse enceramento, eu vou fazer esses guias de preparo. Não chame, alguns colegas chamam de guia de desgaste. Não chame de guia de desgaste, porque também soa mal. Então, você vai fazer um preparo. Nesse guia de preparo, o que basicamente a gente vai fazer? Existem dois guias que são bem interessantes. É o guia vertical, onde o guia de convexidade, e o guia palatino. Tem um guia, quando você vai fazer mais de 10 preparos, de pré a pré, por exemplo, que você pega vestibular e faz tipo umas lâminas, vai soltando. Aquele guia é interessante para quê? Aquele guia é interessante quando você vai fazer vários preparos e você quer ver os términos entre as ameias. Tá? Então, entre as ameias, você quer ver se tem espaço. Porque, às vezes, você faz o preparo e não reduz o término suficiente, não aprofunda o término suficiente para que você crie esse abraçamento da tua restauração. E aí, quando você não faz isso, ela fica muito superficial e a peça fica adaptando como se ela não tivesse uma moldura para adaptar. Ela simplesmente fica batendo aqui, ó, tá? Então, esse ponto é importante, você abraçar o dente
para que você tenha um término e o dente e a peça consiga encaixar. Esse é um ponto importante que eu vou mostrar para vocês. Preparar, gente, é rápido para reduzir. Então, eu vou chegar aqui no 1 milímetro e vou reduzir. O problema é você definir o término legal. Então, é aí que vem um detalhe. Tá? Então, como eu vou definir isso? Tem várias formas. Eu vou mostrar uma estratégia para vocês. Uma forma de preparar. Define o término primeiro. Depois que eu defino o término primeiro, faço a redução da metade do dente. Depois eu venho e faço a redução da outra metade. Muita gente provavelmente aprendeu assim, né? E aí, quando você está preparando com alta rotação, qual é o problema, às vezes, desse preparo? Você deixa uma canaleta no meio, né? O preparo faz assim, ó. E fica aquela canaleta no meio, porque você não reduziu igual. Vou mostrar uma opção de preparo para vocês, que é reduzir por igual. Você entender, definir o dente e reduzir por igual. Terço cervical, reduzir por igual. Terço médio, reduzir por igual. Terço incisal. Quando você reduz por igual, você consegue medir essa espessura de uma forma mais fácil, mais bem equilibrada. E depois, no final, ou ao final, nós vamos fazer o término. E aí talvez faça mais sentido. Breno, é mais fácil ou mais difícil? Não. Se você, por exemplo, eu não quero chegar aqui para vocês, virar uma chave para você fazer hoje assim. Se você já fazia dessa forma, de reduzir metade, depois reduzir outra metade, muito bem. Tá? Não quero dar um choque na cabeça de vocês. Mas se você ainda não tem ainda um perfil definido de como você trabalha, é legal você pegar e entender essa dinâmica. Você vai ver que faz todo sentido na hora de você reduzir como um todo o preparo e depois reduzindo como um todo, você definir linha de término. Isso vai fazer mais sentido. Tá? Então, em cima disso, por exemplo, a American Birds, ela tem muitos parceiros e com esses muitos parceiros, todo mundo praticamente tem um kit, né, personalizado, mas tem os kits também que são, vamos dizer assim, são kits mais gerais. E aqui, basicamente, ela botou a disposição de todos esses kits. Basicamente, as pontas diamantadas são os mesmos princípios que a gente vai usar. Então, isso é uma coisa para que vocês tenham conhecimento em cima disso, em cima dessas pontas. Tá? Essas borrachas aqui também são borrachas de acabamento, são pedras, podem ser utilizadas, mas não vejo muita necessidade para a gente usar. Obrigado, queridão. Ó, então, o que eu basicamente vou fazer? Imagina que essa primeira parte aqui, essa primeira etapa, é o meu enceramento. Tá? Então, eu vou pegar e, inicialmente, eu vou fazer aqui um molde desse enceramento. E vou simular aqui, ó. Vou pegar uma quantidade pequena, para a gente pegar aqui pelo menos 4 dentes, tá? A ideia não é gastar demais. Bem, quando a gente vai tirar essas proporções, vou mostrar aqui para vocês, eu não vou usar tudo isso, mas é interessante, tem gente que pega isso aqui, e eu vou dar uma dica para vocês. Vocês querem usar isso aqui com extrema precisão? Sabe a balança de cozinha? Balança bem simples, para saber se você tirou a mesma medida. Aí você vai usar ele do início ao fim, sem alguém sobrar mais ou menos. Para quem usa silicone de adição, às vezes assim, o catalisador sobrou mais do que o outro, que você sempre faz a tua mistura do olho, né? Dentista é muito de olho, assim, não, que eu estou olhando aqui, ó, minha experiência de 30 anos de odontologia, 20, 15, 6 meses, né, mostra que dá certo isso. Então, basicamente, eu vejo alguns colegas fazerem pegar uma concha tão grande que me assusta, né, e você tem um medidor aqui, de certa forma, para que você possa realmente, ó, zerar o material, tá, na colher. E o legal é você não ficar sofrendo com isso. Você simplesmente pode depois pegar e botar na balança, tá? Basicamente aqui, ó, como eu vou pegar os 4 dentes, eu vou pegar a metade disso para a gente fazer o guia, eu não preciso de tudo. Então, ó, colher, isso aqui é uma formalidade, certo? Mas é importante você não misturar. Para isso que os fabricantes fazem isso, tem que fazer sentido. Uma colher roxa com roxo e o branco com branco, né? Tá? Da mesma forma, vou pegar a metade, óbvio, eu não tenho a balança aqui, mas vou ficar com a sensibilidade de que elas estão iguais, certo? Beleza? Ó. Misturar silicone, gente, parece uma coisa tão simples, mas as pessoas, vejo algumas pessoas fazendo isso aqui, ó. Isso aqui a minha filha de 5 anos faz, que ela brinca de massinha. Você tem que realmente enrolar aqui, ó. Você tem que proporcionar e fazer amassar o material.
e fazer como se eu estivesse dando um nó aqui, tá? Então isso é importante na hora de você manipular, porque a base é roxa, eu não posso ter esses brancos no meio, tá? Então, isso aqui é uma coisa básica. Ah, Breno, você só está fazendo um guia. Mas é um guia que é importante para que ele esteja bem feito para eu conseguir ver essa estabilidade, ó, tá? O que é importante de um guia, e eu quis fazer isso ao vivo com vocês aqui, porque muita gente pega, na hora de trabalhar, eu vou colocar no meio do dente, ó. Quando eu coloco no meio do dente, tem gente que pega e bota o dedo e amassa. Aqui na palatina, eu vou só modelar. E aqui na vestibular também. Modelar não é amassar, tá? Ó. Inicialmente vou fazer esse guia. E a gente vai esperar o tempo aqui de presa. Enquanto isso, tem um estilete, uma lâmina para eu cortar aqui, um estilete. Eu vou pegar um estilete que eu vou mostrar para vocês como é que a gente corta isso aqui para que vocês vejam realmente o guia vertical, tá? Porque, ó, o que é importante? Ele tem espessura, certo? Ele não pode ser um guia fino, porque se eu botar esse guia na boca e ele for fino, aqui tem lábio, tem gengiva, e o guia fica fazendo isso, ó. Aí você perde a noção de adaptação dele, tá? Então, essa noção de adaptação... Obrigado, meu irmão. Essa noção de adaptação, ela é importante, tá? Então, temos que esperar um pouquinho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vem, aproveite agora. A gente tem que esperar, não tem jeito. O pessoal está ali me olhando, se eu tirar antes, eles vão dizer, você não esperou o tempo de presa. Não é não? E como é que funciona, né? Cada material coloca um tempo de presa. O dentista não gosta de fazer uma coisa muito básica, que é pegar e olhar uma bula, tá? O tempo de presa do material. Geralmente, às vezes, o material, ele põe até na caixa o desenho para você, para facilitar, porque o dentista não gosta de ler bula, não é verdade? Então, mas em média, o silicone, para você não sofrer, tá? Porque se você pegar 3,5, 4 minutos, 4,15, 3,45, você deixa em média 4 a 5 minutos, você vai ter aí uma estabilidade do material para trabalhar, tá? Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Bem, mostrando aqui o disco para vocês, enquanto está tomando presa, ó. Os discos, para você desgastar esmalte, por exemplo, tá? Para você preparar e arredondar esse esmalte, não pode ser os discos mais finos. Você pode pegar um mais grosso ou um médio. O esmalte é um tecido muito duro, tá? Então, no Sofigloss, o que basicamente você vai pegar? Ó, o disco preto é o disco mais grosso, você tem que usar com cuidado, principalmente na área de amé e incisal. Você pode pegar aqui o rosinha para dar um acabamento, para dar um arredondamento. Se eu precisar fazer um acabamento aqui na vestibular e reduzir alguma coisa da lisura, aí eu pego o disco preto. Mas para arredondar ameias, tá? Não pega o disco preto, porque senão você come a ameia, na verdade, tá? Você tira e arredonda demais, mesmo sendo esmalte. Então, tenha esse cuidado. Basicamente, trabalhe com o primeiro ou com o segundo, tá bom? Vamos lá aqui, vamos ver. Uma coisa que o dentista faz que eu acho engraçado, você manipula o material e você fica pegando. Aí tem gente que vai e bota a unha, né? Ah, agora está voltando. Dá um tempo, gente. O dentista é ansioso de natureza. O Brasil é o país mais ansioso. O dentista consegue, acho que, trabalhar dentro dessa ansiedade, né? Porque, tipo, 30 segundos para deixar um ácido no dente é um sofrimento, né? Aplicar um adesivo 20, 25 segundos é outro sofrimento. Jogar jato de ar para evaporar 10, 15 segundos é outro sofrimento. Tudo é sofrimento para o dentista. O dentista queria material que ele botasse na boca e ficasse pronto, não é verdade? Acho que todo mundo queria isso. Mas não funciona assim, né? A gente tem que aprender a esperar. Trabalhar a paciência e sabedoria. Tá? Muito bem. Bem, eu já estou aqui com tudo pronto. A ponta diamantada, consegui o contra-ângulo. Vocês vão ver que é muito legal, é muito mais tranquilo e saudável preparar com ele. Tá? Esperando aqui. Vou fazer só esse guia de redução, tá? Para que a gente possa ganhar dinamismo aqui, porque se eu for fazer, eu vou fazer um incisal depois, enquanto eu reduzo, para que vocês vejam. Mas, basicamente, essa é a ideia. Ó. Então, lembrem, tá? Espessura, pelo menos, para que se isso aqui ficar muito fino, toda vez que você fizer um guia,
Nunca achate com o seu dedo o silicone, tá? Um guia no modelo de enceramento, você não pode pegar e afundar o teu dedo. Você modela o dedo aqui, ó. Então você vem e vai colocando, vai modelando. Olha como fica lisinho. Todo guia faz isso, até um guia para você fazer restauração, por exemplo. Certo? Então não tem por que você pressionar com toda essa força aí, tá bom? Então, ó, estou vendo aqui, estou esperando o tempo. Enquanto eu estou falando com vocês, já deu, acho, mais um minutinho aqui para eu tirar e a gente fazer o recorte, beleza? E vocês vão ver que a gente vai preparar aqui bem tranquilo. Se fosse todo mundo fazendo, ia ser dureza, né? A gente ia pegar uma tarde aqui, mas fazendo aqui a gente consegue fazer essa dinâmica e vocês vão ter uma percepção bem legal. Bem, vamos tirar aqui. Bem, eu não sei se eu proporcionei legal aqui, também os dois, né? Eu fiz no olho, mas vou tirar, ó, beleza, certo? Quando eu olho esse guia, bem, o que me importa? Vou preparar o dente 11. No que eu vou preparar o dente 11, o que me interessa desse guia aqui? O guia vertical eu vou cortar no meio do dente 11, não é no meio dos dentes, certo? Então, na hora de eu cortar aqui, ó, eu vou pegar o estilete, pode ser com lâmina de bisturi, eu particularmente gosto do estilete. Eu venho certinho aqui, no meio do 11, ó. Aqui o 11, eu vou... Peraí. Mas cuidado para não detonar a mesa, ó. E aí vou encaixar aqui, ó. Olha que legal. Isso me ajuda muito. Às vezes o dente já está desgastado, já tem uma redução, eu já não preciso preparar tanto. Aqui eu preciso preparar do zero, vocês vão precisar enxergar esse 1 milímetro, tá? Então esse guia facilita a vida. Eu consigo preparar exatamente fazendo a convexidade, ó. Certo? Então vou meter mão na massa, tá? Bem, consegue uma lapiseira? Um lápis, alguma coisa, se tiver? O que basicamente eu quero mostrar para vocês aqui, ó? O que eu pedi a lapiseira? Vou fazer um desenho didático, tá? Um desenho didático onde eu vou dividir os terços, principalmente para vocês entenderem o que eu estou reduzindo. Porque senão não faz sentido. O que é terço cervical, terço médio e terço incisal? Não é não? A gente fala assim, isso é terço cervical, terço médio, terço incisal. Obrigado, meu irmão. Isso é 1000. Ó. Basicamente, eu posso ter uma estimativa aqui no manequim de pegar o dente, final da papila, eu traçar uma linha horizontal. Opa, definir o terço cervical. Certo? No terço incisal é mais difícil. Às vezes o final do ponto de contato me ajuda a definir essa transição, mas aqui é mais uma referência. Então aqui eu já criei as minhas 3 angulações de trabalho. Certo? Como eu vou fazer uma redução total, uma coisa importante é o seguinte, eu vou pegar e desenhar onde está a minha aresta e vou desenhar onde está a minha aresta. E o que é importante? O importante é eu proteger o dente vizinho. A matriz mais baratinha que você tiver, tá? Você pega a matriz e coloca aqui. Aqui eu vou pegar essa matriz que já está aqui, que é mais fácil. Porque, gente, ninguém enxerga tanto assim, a ponto de dizer assim, ó, eu não vou desgastar o dente, pode ficar tranquilo. Então, sempre proteja, com aquela matriz de rolo mais baratinha que tiver, o dente vizinho. E aí você vai colocar aqui, exatamente para não encostar no dente vizinho. Na hora de preparar, o que eu vou fazer? Vou fazer a redução, fazer sem água aqui, né? Senão eu vou dar um banho. Ó, pegar o dente, agora eu vou trabalhar os 3 terços. Nos 3 terços, o que eu tenho que ter cuidado? A inclinação exagerada pode fazer eu arrancar a incisal. Já consegui, mas deixa aqui, obrigado. E aí eu vou agora começar aqui, ó. Opa. Ó. Eu vou de ponta a ponta. Toda caneta, todo equipamento, ele tem um sentido horário e anti-horário para você modificar. Você geralmente modifica aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, da direita para a esquerda, às vezes está travando,
Ah, Breno, qual é o movimento que você acha melhor de trabalhar? Tanto faz. Se você acha melhor fazer aqui assim, sem problema, tá? Só que se ela estiver travando, quando você estiver passando a broca com multiplicador, por exemplo, que a alta rotação não tem isso. Se ela estiver travando é porque o lado ali está o anti-horário ou horário, tá? Então, ó, vou reduzindo. Eu não estou preocupado com o término, tá? Eu estou indo de ponta a ponta aqui na cervical. Venho para o terço médio. E no terço médio, pego uma inclinação mais plana. Quando eu marco a aresta, você puxa a aresta de ponta a ponta, ó, tá? E no terço incisal, cuidado, porque eu não quero reduzir o terço incisal. Ó. Então, eu reduzo de ponta a ponta, vou reduzir no terço médio e vou reduzir no terço incisal. Então, estou fazendo uma redução vestibular. Não tem término ainda aqui. Parece que eu já desgastei muito, né? Mas isso que é o legal de você fazer guiado. Olha só que interessante. Vou colocar aqui o guia. Começa a aparecer. Certo? Então, aqui começa a fazer sentido, ó. Espera aí. Cadê? Ó. Entenderam? Estava grudado, tá? Então, aqui, pela minha experiência, tem 0,37. Não dá, né, gente? Tem que medir. Mas, assim, óbvio que com prática, por exemplo, um preparo conservador, você diz assim, olha, eu quero 0,5 milímetro, isso aqui está próximo de 0,5 milímetro. Certo? Então, você consegue enxergar realmente. Mas um dente escurecido, você não consegue mascarar com 0,5 milímetro. Tá de boa ainda? O meu tempo? Então, vamos lá. Olha aí, gente, já estão querendo me expulsar, tá vendo? Mal cheguei. Só um pouquinho. Vou só fazer a redução. Ó. Como o dente é de manequim, então é mais fácil você reduzir mais rápido, né? Ó, o cuidado na cervical de não invadir o tecido gengival, ó. Olha a preocupação, tá? E puxando de ponta a ponta. Como aqui tem um diastemazinho, mas é interessante você preparar, sempre protegendo o dente. Eu não estou fazendo com a 2135F porque é dente de manequim, eu faço também na boca, quando eu quero reduzir menos, tá? Ó. Na cervical já desgastei mais. Terço médio incisal não, tá vendo? Essa é a vantagem de você fazer com guia. Você tem um controle total disso. Então, já que na cervical já foi mais, começa a vir mais para cá para baixo, ó. E aí não fica a possibilidade de o teu meio ali ficar com um desnível. Está longe, obviamente, de você dizer assim, está pronto. Não, estou fazendo redução, é diferente. Tá? Ó. Certo? Então, aqui você já começa a enxergar. Aqui você já começa a enxergar o que eu quero. Tá? Bem, quando eu chego próximo de 1 milímetro, que é mais ou menos aqui, aí eu meço com sonda e tudo mais, eu vou me preocupar com o término. O que basicamente eu vou fazer? Coloco o outro lado também. É importante checar os dois lados, obviamente, para ver se eu estou desgastando igual, fazendo o proporcionamento. Fazendo igual, certo? Por isso que é legal você fazer a redução inteira dos dois lados. E aí eu venho para a parte principal, sem dúvida nenhuma, aqui é o ponto-chave, que é o término. No término, o que basicamente eu vou fazer? No término, no motor elétrico, eu controlo mais o pé, eu não vou sentar o pé aqui, ó, assim, eu vou pisando mais leve, ó, e aí vou delimitar meu término. Então, nessa margem cervical, eu pego com a ponta da broca, da ponta, ó, e vou lá embaixo aqui, ó, margeando a papila. Certo? A princípio parece que eu acabei com o dente. Calma, eu ainda vou regularizar isso. Tá? Não sofram. Ó, e aí venho para o outro lado. Supragengival.
defino minha linha de término cervical e aqui supragengival. Quando eu faço isso, agora que eu vi o algodãozinho aqui, aí eu vou pegar agora e vou começar esse acabamento nessa região aqui, ó. Essa região da papila é muito comum você deixar ela com interface. Você cimenta uma cerâmica, quando você olha de lado, quando o dente é amarelo, você vê a transição. Então, nessa região, você pega e aqui você vai reduzindo a medida da necessidade de você esconder a peça na papila. Tá? Não deixa ela superficial. O dentista erra muito isso aqui. Essa transição é o mais comum de errar, porque ele vem aqui embaixo, ó, aí ele acerta essa região aqui, só que no que ele acerta essa região, não tem continuidade de término aqui, ó. E aqui precisa ter a continuidade do término, tá? Ó. Mesma coisa do outro lado. Vou puxando aqui. E basicamente, começo a fazer o desenho do meu dente, que eu quero. Ó. Começo a enxergar o término, começo a enxergar a cervical e observa que o término não é uma coisa grosseira. Tá? Ó. Você vai reduzindo e enxerga o que a gente costuma chamar de linha, tá? Que não precisa ser uma coisa grosseira. Para qualquer coisa, mesmo para o dente escurecido. Quando eu percebo que a redução está mais ou menos equilibrada, e o dente de manequim geralmente tem essa parte de textura mais evidente, ó, eu vou olhar meu término, vou secar e vou enxergar as margens dele. Ó. Vê que eu enxergo um término suave, que está sem acabamento ainda, mas eu enxergo um término suave. Tá? E aí eu começo a refinar, ó, com a pontinha. Agora eu preciso de uma velocidade mais controlada para fazer essas pontinhas aqui. Ó. Se for para uma resina, por exemplo, por que eu preciso chegar lá embaixo e arredondar isso? Porque na resina, na hora que você joga resina de dentina e resina de esmalte, se você deixar isso aqui muito superficial, não tem espaço para resina de dentina. Fica duas manchas translúcidas na proximal, tá? Então esse é o cuidado que você tem que ter. Então agora eu vou pegar aquela multilaminada que eu separei para dar acabamento. E depois vou finalizar com disco. Ó. Ela começa primeiro passando no término. E você pode ir passando por todo o dente. Ó. Olha como ela vai dando lisura. Mais lisura. Ó. E aí está faltando a parte incisal. Na parte incisal é onde eu entro com um disco. Aqui eu tiro o meu multiplicador, volto para o contra-ângulo. E eu vou pegar o disco rosa, que é o segundo, tá? Num dente escurecido, quando a incisal estiver envolvida e você precisa reconstruir ela, é interessante você reduzir. Se você não tiver essa necessidade de reduzir, você pode simplesmente dar um acabamento. A borda incisal de um dente restaurado nunca vai ser a borda incisal de um esmalte natural. Então, essa borda incisal de um dente restaurado, ela acaba sendo levemente mais espessa. Isso é normal. O material não aguenta o que o esmalte aguenta, o que a natureza fez. Só que como é que eu reduzo essa borda incisal? Ó? Olha só que interessante. O que é borda incisal? Borda incisal é quando é o encontro da união da face vestibular com a face palatina. Isso é a borda incisal. O que colegas fazem? Vem com o disco aqui no meio. Enfraqueceu o dente, acabou com a borda incisal. Como é que eu trabalho para dar espessura para ela?
eu entro com um disco acompanhando a face palatina e vou até a vestibular. Ó. Ó. Eu vou ganhando espessura de borda incisal, sem perder a inclinação. Ó. Ó, ela trabalha na palatina e vem ganhando a espessura. Olha só que interessante. Aqui eu já tenho um esboço de uma nova borda incisal, que agora precisa acabamento nas margens ali, ó. Mas olha como ganhou a espessura. Onde que está faltando ganhar a espessura? Aqui na proximal. Ó. Ó. Já ganhou mais espessura. Agora aqui na outra proximal. Entenderam o sentido de trabalhar da palatina para vestibular? Tá? Bem, aí basicamente eu posso pegar o disco, se eu perceber que não tem alguma lisura, se tem alguma irregularidade, e passar ele na vestibular também. Ó. Também é uma opção. Não costumo fazer muito isso, não. Mas às vezes fica irregularidade na hora de fazer o preparo, e aí você pode ter esse problema. O que geralmente você finaliza um preparo? Interproximal, você pode pegar a lixinha, e também não é para romper ponto de contato, mas é para arredondar essa parte do término. Eu falei para vocês que essa parte ela é perigosa para ficar aqui uma pontinha que o laboratório, por exemplo, não vai ver essa pontinha. Então, ó, você vem com a tira e arredonda ela. Não é para você entrar lá no ponto de contato. Se entrar no ponto de contato, você vai criar diastema. Tá? É para trabalhar o arredondamento da ameia incisal. Tá? E aí você vai deixando o dente todo levemente arredondado. Ó, se eu quisesse fazer aqui uma última redução, simplesmente só por capricho de deixar mais arredondadinho, eu venho e crio essa linha aqui, ó. Tá? E aí, basicamente, eu vou checar o meu preparo. Aqui, certeza que eu tenho espaço suficiente para fazer a minha cerâmica. Vou fazer a minha resina num dente escurecido. Entenderam? Isso é fazer um preparo guiado. Ou seja, Breno, eu não estou enxergando o término aí. Será que não? Então vamos ver. Ó. Isso aqui é a minha linha, onde se eu pegasse uma sonda, está travando aqui. Tá? Então, ou seja, tem um término. O que é legal? O legal é você não enxergar o término. É você saber que ele tem e saber que você foi extremamente conservador e deixou ele bem conservador. Entenderam? Aqui ele está marcado, aqui eu pintei ele para vocês. Entendeu? Essa era a ideia. Aprenda, veja que tipo, não é difícil ser conservador. Mas o problema é que você precisa criar estratégia para isso. Então, toda a sequência aqui, ó. De trás para frente, situação do dente, a faceta que tinha, o dente escurecido, o preparo com uma classe 4 de brinde ainda e outras classe 3. Próximo é você, né? Vixe Maria, desculpa, cara. Aqui foi feito de resina. Ainda bem que é amigo próximo, não tem problema não. Entendeu? 2 ainda, ó. Amicíssimos. Aqui foi feito um caso de resina composta. Brilhante, gente. Se puderem, fique para ver esses dois aqui, o Stefano e a Simone. E aqui o passo a passo. A gente fez todo o passo a passo, acabamento, polimento, construindo. Vale para resina, vale para cerâmica. O que importa é você ter o princípio de trabalho e não a questão de dizer assim, fazer um preparo para uma coisa ou para outra. Tá? Preparo é preparo. Se você tiver necessidade de preparar, preparo é preparo. Tá? Queria agradecer imensamente. As pessoas que trabalham comigo, obviamente, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu sou muito grato a esse time que está lá no Maranhão comigo. São pessoas do meu coração. E essas pessoas aqui, que sem dúvida nenhuma, representam tudo que a gente faz na odontologia, esse amor, esse prazer que a gente tem. Né? Minha esposa está aqui, meus filhos são muito pequenos, se eu levasse aqui, eles iam estar correndo aí e a gente ia estar desesperado, não ia estar podendo dar palestra. Obrigado, gente, pela atenção de coração.